Campinas começa a vacinar gestantes contra o vírus sincicial respiratório. Câmara aprova na última reunião ordinária do ano o projeto de lei que proíbe o funcionamento de motores de sucção em piscinas coletivas. Olá, boa tarde. Terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais um minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E participe, mande a sua mensagem pelo número do nosso WhatsApp 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de enviar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Vamos abrir a edição de hoje falando sobre saúde. Começou a campanha de vacinação contra o vírus sincicial respiratório para gestantes a partir da 28ª semana. Lembrando que este vírus é responsável pela maioria, 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos em todo o nosso país. Então, sobre a expectativa de vacinação aqui para a nossa cidade, os números, a importância de deixar a caderneta de vacinação atualizada, eu aciono o repórter Rafael Turati com as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham no Câmara Notícia. Como você falou, Campinas iniciou a vacinação para as gestantes a partir da 28ª semana contra o vírus sincicial respiratório, mais conhecido como VSR. E eu estou aqui com a Shaula Vizelli, ela que é a coordenadora do programa de imunização aqui de Campinas, da cidade de Campinas, que vai nos explicar um pouco mais sobre como está funcionando a vacinação deste novo imunizante. Shaula, é a primeira vez que esse imunizante fica disponível pelo SUS? Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Sim, é mais uma conquista aí do SUS, né? A incorporação dessa vacina, que ela é específica para gestantes a partir da 28ª semana. Então é uma grande novidade aí que a gente fica muito satisfeito em divulgar para a população. E a vacinação começou no início dessa semana, é apenas uma dose desse novo imunizante? Isso, então toda gestante ela pode receber essa vacina desde que esteja na 28ª semana, né, de gestação, e é uma dose por gestação. Então cada vez que ficar grávida precisa lembrar de tomar essa vacina. E, Shaula, o porquê desse público específico, né, somente as gestantes a partir da 28ª gestação? É uma vacina que ela, na verdade, o nosso maior objetivo é proteger o bebê. Só que como o bebê, por ser muito novinho, não pode receber essa dose, é importante que a mãe receba a vacina neste momento oportuno, né, da 28ª semana, quando os anticorpos ali, eles passam pela placenta para o bebê. Então é nessa fase da gestação que essa transferência de anticorpo da mãe para o bebê é mais efetiva. Então a mãe recebendo a vacina, ela garante que o filho já nasça protegido. E foram disponibilizadas mais de 3.200 doses aqui para o município? Isso mesmo, então foram 3.273 doses. Esse quantitativo ele é suficiente para atender todas as gestantes nesse terceiro trimestre da gestação. Então é um número adequado que já está disponível em todos os nossos centros de saúde e todas as gestantes nessa condição já podem procurar pelos nossos serviços. Isso que eu ia perguntar, como que essas gestantes, né, fazem para se imunizar, para se vacinar? Basta procurar qualquer um dos 69 centros de saúde do município, levar um documento de identificação, a caderneta de vacinação se tiver, e também é muito importante para aquelas que não acompanham nas nossas unidades, que levem um cartão de pré-natal para que as nossas equipes avaliem se ela está no momento oportuno de receber a vacina. Não precisa de agendamento, é só chegar lá no horário de funcionamento do centro de saúde e garantir a vacina? Isso mesmo, não precisa de agendamento, não precisa de correria, tem vacina para todo mundo. Então, para todas as gestantes aí já contempladas, né, pelos critérios do Ministério da Saúde, basta procurar qualquer um dos serviços, né, a partir das 8 horas da manhã, seguindo o horário de funcionamento de cada uma das unidades.
Tem alguma recomendação para gestantes que forem tomar essa vacina? Elas precisam estar em jejum, ter comido alguma coisa? Pode ter tomado outra vacina no dia? Explica um pouco para a gente. Não, basta comparecer no serviço, o que a gente pede é que ela tenha um pouquinho de disponibilidade de tempo, porque depois da dose a gente sempre recomenda que ela fique uns minutinhos em observação, para que a gente cuide mesmo, né? Para que ela não saia dali com nenhuma dúvida, para que a gente observe se vai existir algum tipo de reação ou não, então por isso esse cuidado. Ela pode tomar justamente, é até importante que leve a caderneta de vacinação por isso mesmo, né? Porque ela pode tomar essa dose com todas as outras que são preconizadas para a gestante. Então é um momento ali oportuno para ela já aproveitar numa ida só ao serviço de saúde para atualizar todo o esquema vacinal. E as salas de vacinação atendem conforme o horário de funcionamento de cada centro, né? É isso mesmo, daí no nosso site tem todas essas informações, porque os horários de funcionamento das unidades eles são diversificados, né? Então é sempre a partir das 8 horas da manhã, algumas unidades ficam até as 19 horas, outras até as 18. Importante a pessoa ali localizar certinho qual é o melhor centro de saúde e o horário para conseguir o acesso. E o Shaula, o que é, né, o VSR, né, o vírus sincicial respiratório? Ele é um vírus aí muito prejudicial, principalmente para as crianças menores de 1 ano. É o vírus causador de 70% dos casos de bronquiolite, responsável também por 40% das pneumonias. Então, principalmente para as crianças, né, menores de 6 meses especificamente. Então, tem um risco maior de agravamento, de hospitalização, inclusive de óbito. Por isso que essa vacina ela é muito importante aí para já garantir essa proteção para o bebê logo no nascimento. Isso que eu ia falar, né? A importância das gestantes que estão nos assistindo irem aos centros de saúde e tomar essa vacina. Falando também enquanto mãe, é isso, né? Eu acho que é nossa obrigação, nosso compromisso. Toda mãe quer proteger seu filho. Para alguns perigos a gente não consegue, mas para essa doença aí que é tão grave, né? Traz tanto prejuízo para a criança, para a sociedade como um todo, é muito importante que a mãe tenha essa responsabilização, essa consciência e vá se vacinar. E como a gente está falando antes um pouco aqui da entrevista, é uma vacina nova, né? Isso é uma conquista para o SUS, né? Com certeza. Então é uma conquista para o SUS, é uma conquista de toda a sociedade, né? Porque é uma doença que sobrecarrega muito os serviços de saúde. Então, para além da gestante, da criança que vai ser beneficiada, toda a sociedade se beneficia, né? Porque principalmente nos períodos ali de sazonalidade, onde tem um aumento maior do número de casos, os serviços de saúde ficam sobrecarregados. Porque essa criança precisa de assistência médica, de medicação, às vezes de uma internação prolongada. Então, com essa vacina, a gente espera muito que haja essa redução, que os leitos fiquem mais disponíveis para que outras causas, né, possam ser atendidas. Shaula, então reforça esse convite, né, para as gestantes que estão em casa, né, de ir tomar essa vacina, né, que é muito importante, né, que é a saúde dela e também da criança, né? Então você, gestante, compareça aos nossos serviços. Então toda gestante, a partir da 28ª semana, já tem a vacina contra a bronquiolite disponível, segura, eficaz, à disposição aí nos 69 centros de saúde de Campinas. Shaula, muito obrigado por todas as informações, né, por passar esse serviço para o pessoal que está em casa, viu? Muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço. E Gabriel, então, só relembrando, então, como a Shaula falou, os 69 centros de saúde de Campinas estão com as doses disponíveis para as gestantes e as salas de vacinação funcionam conforme o horário de funcionamento de cada centro de saúde. Aí você vai me perguntar, como que eu faço para ver? Então, entre no site vacina.campinas.sp.gov.br, que lá tem tudo certinho, os horários do centro de saúde, as vacinas disponíveis, tudo lá. Então, mais uma vez, www.vacina.campinas.sp.gov.br. Uma grande oportunidade para você, gestante que está em casa, né, de se imunizar, cuidar de você e também do seu filho, né, da sua filha. Gabriel, volto com você no estúdio. É isso, vacina salva a vida. Muito obrigado, Rafael Turati. Claro, né, a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pela Shaula Vizelli, que é a coordenadora do programa de imunização aqui da cidade de Campinas. Você que está nos acompanhando, mantenha a sua caderneta de vacinação atualizada. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole e falando sobre emprego. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com mais de 200 vagas disponíveis para esta terça-feira. Olha só. Há vagas para atendente balconista de delivery, atendente de loja, auxiliar de agricultura, auxiliar de limpeza, auxiliar de padeiro, camareiro ou camareira de hotel, copeiro de bar, cozinheiro geral, fiscal de caixa, forneiro pizzaiolo,
garçom ou garçonete, operador de caixa, pintor de alvenaria, repositor de mercadorias, esta vaga é para a cidade de Valinhos, técnico eletrônico e vendedor interno. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepate.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde fica na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no bairro Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, no segundo andar. De segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. Falar sobre cultura agora, porque o monólogo Não Conta Pra Ninguém tem exibição amanhã e também na quinta-feira, aqui em Campinas, às 7h30 da noite, no Teatro Sai Santa, lá no Teatro Escola do bairro Santa Bárbara. E olha só, de forma gratuita, viu? A distribuição ela acontece 1 hora antes de cada apresentação e por ordem de chegada. Confira este recado. Olá, eu sou Helga Nemetic e tô passando aqui para convidar vocês para assistirem ao meu espetáculo Não Conta Pra Ninguém, que estará de volta a Campinas nos dias 17 e 18 de dezembro, às 8h da noite, no Teatro Escola Cia Santa. Os ingressos são gratuitos e já estão disponíveis no site da Simpla. Eu espero vocês. Beijo! 12h mais 12 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Agora é hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da última reunião ordinária do ano, a de número 78. Os vereadores se reuniram por mais de 3 horas para discutir e votar 10 projetos que estavam na pauta. O repórter André Aranha acompanhou tudo e traz agora as informações. Então seja bem-vindo e boa tarde, André. É isso aí, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Portanto, ontem foi a última reunião ordinária do ano, com 10 itens, 9 foram aprovados e apenas um foi retirado de pauta. Bom, um dos itens aprovado em segunda discussão e votação, projeto de lei com emenda que proíbe o funcionamento de motores de sucção em piscinas de uso coletivo, de autoria da vereadora Débora Palermo, que falou sobre isso. Devido ao incidente, o acidente que levou à fatalidade da morte da criança Manuela num resort aqui em Campinas, nós criamos essa lei para que nenhuma criança ou adulto morra, perca a vida da forma como ela perdeu. Então, são sistemas que impedem que o cabelo seja sugado, dispositivos, e que também esses ralos, esse motor de sucção, ele seja desligado durante o uso, e quando ele estiver ligado, também tem uma placa avisando que está ligado, para que as pessoas tomem o devido cuidado, não entrem na piscina, para não ter perigo de mais acidentes como esse. Como funciona, vereadora? É uma intervenção do poder público em iniciativas privadas, como academia, clube, condomínio, tudo isso? Exatamente. Toda piscina de uso coletivo, público ou coletivo, terá que ter esses dispositivos e cumprir essa lei, para evitar, assim, esse problema de acidente com sucção do cabelo. Bom, familiares procuraram a senhora, enfim, pessoas preocupadas também com essa situação? Sim, a família, eu já tinha escrito a lei quando a família da Manuela me procurou agradecendo, mas é importante dizer que ela já foi apresentada em 25 cidades, em 9 ela já foi aprovada, a mesma lei que eu escrevi aqui, já em 25 cidades ela já foi protocolada, em 9 ela já foi aprovada e sancionada. Então ela tá percorrendo todo o país e eu quero que algum deputado federal
crie uma lei federal para que isso alcance todo o país, porque não são poucos, André, os acidentes com pessoas que perderam a vida, outras que conseguiram ser socorridas a tempo, mas que tiveram o cabelo sugado por piscina em acidentes por conta desse motor de sucção ligado. Legal isso, né, vereador? O seu texto, a sua ideia tornou-se referência e inspiração para outras cidades, né? Sim, muitos vereadores de outras cidades têm me ligado, pedido a lei, eu passo com o maior prazer, porque eu acho que a gente tem que socializar o que é bom, né? O que salva vidas. Então a gente tem socializado isso com vários vereadores de outras cidades. Pois é, Gabriel, também foi aprovado ontem, em segunda discussão e votação, projeto de lei de autoria do vereador Igor Diego, que estabelece aí a priorização de uso de tecnologia, conforme aí o próprio vereador disse no intervalo regimental, para reforçar a segurança pública. Entenda na entrevista. Olha, essa tecnologia é o seguinte, existe a tecnologia que é capaz de ler a placa do veículo quando passa por esse equipamento. E essa tecnologia OCR, né, que é chamada, ela é possível que ao passar o veículo, esse carro tiver algum acionamento, ou queixa de roubo ou furto, seja acionado imediatamente, né, a nossa muralha digital, a tecnologia da segurança pública aqui da cidade de Campinas. E aí nós tivemos uma grande discussão para poder que todos aqueles aparelhos que estão ali hoje nas vias funcionando apenas como radar, né, que ele tem aquela única finalidade de monitorar quem passa acima do limite de velocidade, ou seja, só serve para dar multa, que aquele equipamento seja transformado com essa tecnologia OCR também em câmeras OCR, ou seja, passou um carro lá, que vamos supor, o limite da via é 60 por hora, passou um carro a menos de 60, mas tem uma queixa de roubo, ele vai ser acionado imediatamente para a central de monitoramento. Bom, é um projeto que certamente contribui aí com a segurança pública. Certamente vai ajudar bastante, porque em Campinas nós temos mais de 800 equipamentos hoje de radar, que a partir dessa lei ser sancionada, nós passaremos a ter 800 equipamentos para segurança pública. Bom, também conversei, Gabriel Castro, com o Paulo Haddad, que é o líder de governo na Câmara, sobre um projeto de autoria do Executivo sobre IPTU. Olha só o que disse o vereador. Na verdade, é um projeto de cunho social. Ele não cria nenhum novo imposto e não aumenta a alíquota de imposto. Ele é um projeto que ele dá, ele tem todo um apelo social para aqueles cidadãos que têm moradias de interesse social, para que eles possam ter isenção do seu IPTU. Na realidade, ele adequa essa legislação que nós votaremos hoje à Lei 11.811 de 2001. Então, uma legislação que já se faz necessário uma atualização, vai dar mais modernidade, agilidade e também justiça tributária e social para a nossa população. São adequações pontuais, vereador, é isso? Sim, são adequações pontuais de acordo com o que já se pratica, já se tem de atualizado na legislação federal, a lei federal. Então, coisas que já constam na legislação federal, a gente está passando para o município para que os cidadãos também possam se beneficiar dessa lei com isenção, seguindo todos os parâmetros, tudo aquilo que faculta a lei. E as medidas trazem mais segurança jurídica, no seu entender, vereador? Com toda certeza, né? Um texto melhor elaborado, atualizado, com uma legislação que contempla aquilo que a própria legislação federal traz hoje como inovação, como novidade, dá mais amparo jurídico para que a Secretaria de Finanças possa executar tudo aquilo que se faz necessário dentro da sua expertise. É um projeto de ajuste técnico e social. Com certeza, vai ser importante para a nossa população. Bom, lembrando que agora os vereadores entram em recesso, Gabriel, e a próxima reunião ordinária será no ano que vem, no dia 2 de fevereiro. Eu volto com você. Muito obrigado, André Aranha, pelas informações. Lembrando que você pode assistir a reunião ordinária de número 78 na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. Hora de homenagem no Jornal Câmara Notícia, porque título de cidadão campineiro é entregue à referência no judô em Campinas
por meio de projetos sociais esportivos. Em reunião solene realizada na Câmara, o vereador Dr. Ianco entregou o título de cidadão campineiro a Anísio de Assis Belchior. Nascido em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, ele permaneceu na cidade até os 19 anos. Aos 14 anos, ingressou no judô sob orientação do sensei Kitajima. O amor e a dedicação ao judô o acompanharam e se intensificaram após a sua vinda para Campinas em 1966. Durante a homenagem, o parlamentar lembrou a história de Anísio. Por meio de um trabalho social realizado na Vila Boa Vista, em Campinas, transforma vidas. Meu amigo, você é um exemplo de cidadão campineiro, pessoa da mais alta classe de postura social, que através do judô, que nós sabemos todos os valores, né, que as artes marciais, de maneira geral, trazem a seus praticantes, mas o judô é uma arte marcial diferenciada, porque traz valores que realmente são difíceis, né, da gente ver hoje em dia na nossa sociedade, os nossos jovens, nossos adolescentes, mas o judô, ele traz esses valores inestimáveis para os nossos cidadãos e forma pessoas de caráter. A gente nota pela sua família, que é uma família iluminada, e a gente vê na sua pessoa aquele cidadão que se preocupa em fazer o bem para os seus alunos e para as pessoas que você, com tanto carinho até hoje, né, ensina, né, essa luta, né, essa arte marcial tão valorosa aqui para o nosso dia a dia. Então, meu amigo, Anísio de Assis Belchior, é uma honra mais uma vez poder estar com você aqui e, né, te honrar com esse título de cidadão campineiro. Emocionado, o novo cidadão campineiro, que em 2007 recebeu o diploma de mérito esportivo, Sérgio José Salvucci, agradeceu o reconhecimento. É com grande honra e gratidão que recebo o título de cidadão desta cidade. Agradeço profundamente à Câmara Municipal, às autoridades presentes, este reconhecimento. O judô me ensinou princípios que levo para a vida. Receber esses títulos reforça para mim o valor de contribuir para o bem comum. Muitíssimo obrigado por esta honra. Recebo este título com humildade e alegria. Muito obrigado. Vereador Roberto Alves homenageia deputado estadual com título de cidadão campineiro. Na 86ª reunião solene da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Roberto Alves entregou o título de cidadão campineiro ao deputado estadual Gimalcido Santos Barbosa. Ao longo de sua vida pública, marcada por seriedade, compromisso e respeito à população, o deputado Gimalcido Santos tem demonstrado sensibilidade às demandas sociais, a atenção às políticas públicas e dedicação ao diálogo constante com o município. Esta homenagem reflete não apenas o reconhecimento da Câmara Municipal, mas a gratidão de muitos companheiros que, direta ou indiretamente, foram beneficiados pelo trabalho do deputado. Sua postura ética, sua atuação responsável e a sua disponibilidade para servir fazem dele uma liderança que inspira confiança e respeito. Receber o título de cidadão campineiro significa tornar-se parte da história desta cidade que tanto contribui para o estado de São Paulo e para o Brasil. Homenageado, nascido em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e criado em Osasco, no estado de São Paulo, foi do setor varejista a pastor da Igreja do Reino Universal, atuando no apoio social. Iniciou a política em 2000, elegendo-se deputado estadual por São Paulo em 2006, onde cumpre seu 5º mandato consecutivo e é o primeiro vice-presidente da Alesp. Como legislador, é coautor da lei que considera a atividade religiosa essencial em crises e autor de leis notáveis como o Abril Marrom, Prevenção da Cegueira e Setembro Verde, doação de órgãos. Receber esse título agora é mais uma manifestação
do poder de Deus. Está recebendo o título de uma cidade tão importante como de Campinas. Fazer parte da história de Campinas a partir de hoje, para nós é um privilégio, é uma honraria muito grande. Campinas, se nós tínhamos compromisso, moramos em Campinas há 4 anos, 5 anos. 5 anos morando em Campinas. E agora nós temos mais responsabilidade. Porque a partir de agora, eu sou filho de Dourados, Mato Grosso do Sul. Filho legítimo. Mas a partir desse momento que eu recebi aquele título, eu também passo a ser filho por adoção, mas me considero um filho legítimo de Campinas. E o que eu não fiz por Dourados, que eu saí de lá pequenininho, voltei faz pouco tempo, passamos lá, né, uns 3, 4 anos, passamos de passagem, que a gente estava viajando, dando umas voltas aí de carro, passamos aí em Dourados. Só passamos, nem entramos. Eu não fiz por Dourados, minha cidade, mas agora eu tenho que fazer muito por Campinas, pela sua população, porque Campinas me adotou. Então agora eu tenho obrigação de fazer o melhor e obedecer como bom filho, fazer o melhor pela sua mãe, pelo seu pai, pela cidade de Campinas. A cerimônia também contou com a presença do secretário municipal de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, e da secretária de Assistência Social, Vandecleia Moro. Eu tenho muita alegria de conhecer o senhor, de muitas vezes ligar para pedir uma orientação, senhor, não acredito que é isso que você está perguntando, mas sempre com sabedoria, sempre ensinando, sempre com referência, que tenhamos mais homens como o senhor na política e no mundo. E o senhor, com essa fé que inspira, hoje, recebe o título de cidadão campineiro. Mas eu tenho certeza que, assim como todos nós, o maior título que o senhor tem, ele é conquistado todos os dias, que é cidadão do Reino dos Céus. O prefeito Dário Saad também participou da homenagem ao deputado estadual. É um dos políticos mais influentes do estado de São Paulo. Então, Gilmar, parabéns por essa trajetória. Isso é um exemplo para que a gente possa olhar, admirar e, sem dúvida, reconhecer. E eu quero parabenizar o vereador Roberto Alves por ter feito essa indicação, aprovado aqui na Câmara, esse título de cidadão campineiro para o deputado Gilmar, porque trata-se de um reconhecimento oficial e de uma demonstração de gratidão da cidade de Campinas. Eu falo que Campinas, essa cidade importante que é hoje do Brasil, do estado de São Paulo, porque a cidade foi construída por campineiros que nasceram aqui e campineiros que não nasceram aqui, como eu. Eu cheguei em Campinas com 17 anos para estudar. E muitas vezes, nos debates, nas discussões políticas, tinha candidato que falava assim, eu nasci em Campinas. Aí um dia eu falei, olha, eu não nasci em Campinas, mas amo mais Campinas que você. Porque o nascimento é muito importante, é uma sensação de pertencimento. Mas quem adota uma cidade, quem escolhe aquela cidade para morar, é também uma demonstração de amor extremamente importante. Vereadora Débora Palermo promove aqui na Câmara o 25º Culto em Ação de Graças. Por iniciativa da vereadora Débora Palermo, a Câmara Municipal de Campinas sediou o 25º Culto em Ação de Graças em celebração ao Dia Municipal de Ação de Graças. Agradecer a Deus, por cada um de vocês, por essa noite e entregar desde já que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio essa noite. Que seja uma noite de bênção para todos vocês, para mim, que o Senhor possa fazer maravilhas, e Ele vai fazer como todos os anos aqui essa noite. Então eu quero que vocês se sintam à vontade, louvar a Deus, independente da religião, mas abra o seu coração essa noite para Jesus falar com você, para Deus falar conosco. O encontro reuniu representantes de diversas denominações religiosas, autoridades municipais e a comunidade campineira. Então eu, como evangélico, a gente precisa ter um ponto de atenção e observação no que acontece, sobretudo, entre a juventude, que cresce entre a juventude. E o evangélico não evangeliza mais, estatisticamente, a juventude, porque a população evangélica, inclusive a campineira, tem envelhecido. Então, é a geração X, como eles falam, tem assumido um pouco com a geração Z também, né? Aqueles que têm hoje na faixa de 30 a 40 anos. Eu estou falando macro, viu, gente? Eu sei que na sua denominação aí você pode falar, mas a minha igreja tem muito jovem,
Na minha igreja tem muito 60 a mais, aqui é o overview, é o panorama, né? Ainda segundo a parlamentar, a frase bíblica escolhida para este ano, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, expressa o espírito de gratidão que permeia o evento. Que momento esplêndido, não tenho palavras para falar. Todos os anos tem sido assim. Falei para minha amiga vereadora Leonora, que é de Americana, né? Falei, faça lá também. Leve essa ideia para a Câmara de lá. É tão bom a gente ocupar esse espaço e louvar o Senhor, dedicar um dia desse espaço, onde tudo é decidido, àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o poder. Porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Hoje é dia de vôlei, Renata, mas não é pela Superliga Masculina. Vai começar o Mundial de Clubes. Na Superliga Masculina de Vôlei, os campineiros do Renata terminaram o primeiro turno na liderança com 10 vitórias e apenas uma derrota. Mas hoje a equipe entra em quadra às 8h30 da noite em Belém do Pará, na primeira rodada do Mundial de Clubes. O duelo é contra o Aluron Varta, da Polônia. O central Judson analisou o ano, as convocações para a seleção brasileira para as disputas da Liga das Nações e do Mundial e, claro, deste torneio representando a equipe de Campinas. Para o atleta sempre estar colecionando o máximo de vivência em quadra e vivência nos campeonatos de mais alto nível, né? Eu acho que para mim está sendo muito bom nesse sentido. Eu tive os campeonatos com a seleção lá, a Liga das Nações e o Mundial, então assim, para mim estrear no Mundial foi muito importante, vivenciar aquilo, né? Saber como é que funciona, o alto nível realmente, como é. E agora também jogando meu primeiro Mundial de Clubes aqui com o Renato, então assim, estou muito feliz com todos esses campeonatos. A gente tem se preparado muito para também, é um desafio enorme ainda também, você tem que se preparar a mais, né, para todos esses desafios, mas eu acredito que tem tudo para só agregar, não só para a nossa equipe esse Mundial, mas pessoalmente também para mim na minha vivência, na minha experiência dentro de quadra e o que eu posso levar para o futuro, né? Então acho que tem tudo para ser mais um ótimo campeonato aí do nosso time e a gente está lutando muito para fazer uma bela campanha lá. O atleta ainda analisou sobre a estreia contra uma equipe polonesa. Talvez aqui na nossa Superliga o estilo de jogo é um pouco diferente lá do de fora, né? Principalmente dos clubes lá de fora, mas eu acho que para as equipes de lá, como a gente falou assim da internacionalização, né? Acho que como tem muito jogador do mundo inteiro jogando nesses times, acaba que eles agregam um pouco do que é o nível da seleção, o que os times já estão acostumados a fazer dentro da seleção, né? Então acho que o time da Polônia principalmente vê muito parecido do que a gente vê já na Polônia na seleção, né? Então, que é um jogo que o pessoal vai agressivar muito no saque, né? Poucos erros, muito volume de jogo e onde a galera deixa para ser agressiva é muito no saque. Então, acho que o time deles vai manter essa pegada, né? Talvez a gente vê pouco isso aqui no Brasil, porque como é um lugar mais distante, né, da Europa, onde tem mais jogadores, são poucos jogadores que vêm de lá para cá. Então, mas acho que tudo é adaptação. Nosso time estuda muito isso também, né? A gente sempre tenta melhorar em todos os aspectos. A gente vê o que está dando certo também, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares e tenta agregar no nosso jogo. Acho que é isso que a comissão sempre tenta falar com a gente. Então acho que a gente já tem bem na nossa mente o que pode acontecer nesse Mundial aí dos times. O levantador Bruninho falou sobre o sentimento de disputar o Mundial de Clubes pelo time da cidade onde ele iniciou no esporte. Muito especial, ainda mais porque vai ser um Mundial onde grandes equipes estão vindo, né? Time da Itália, time da Polônia, time do Japão, entre outros. Então assim, e eu poder estar representando nesse momento o time, né, e a cidade onde eu comecei basicamente a jogar vôlei, isso de alguma maneira acho que é algo muito especial. De alguma maneira eu sinto que a gente pode estar representando e apresentando Campinas para o mundo de alguma maneira, então isso é realmente algo que há 25 anos atrás eu não imaginava que pudesse estar acontecendo, então e eu acho que eu nem sonhava isso, né? Nem era um sonho, um objetivo em mente, né? De tão distante que estava. Então, você poder hoje tá tendo uma oportunidade como essa é realmente assim, gratidão e
e tentar aproveitar cada minuto dessa grande competição e fazer o nosso melhor lá dentro. O levantador ainda respondeu se a Escola Brasileira de Vôlei pode ser um diferencial na competição. Eu acredito que o voleibol se tornou muito globalizado hoje em dia, né? Então várias das escolas elas acabaram sendo normalmente, né, de padrão, acabam sendo copiadas. Então o Brasil também foi copiado, né? Assim como aquelas gerações italianas foram copiadas e o estilo asiático de jogo também, de alguma maneira, foi implementado dentro de alguma escola. Mas eu acredito que, de certa maneira, o Brasil continua tendo, talvez, uma certa, digamos, como você disse, de improviso, né, da parte técnica que outras equipes talvez possam não ter. Apesar de, como o Peru, por exemplo, tem jogadores de todas as nacionalidades, o próprio time polonês também tem vários estrangeiros, então assim, isso acaba deixando todos os times com várias escolas dentro do plantel. Mas eu acho que, assim, eu tenho certeza que a escola brasileira pode bater de frente com elas e é isso que a gente espera fazer. Boa sorte ao Vôlei Renata, estreia hoje, então 8h30 da noite, claro que amanhã a gente conta a história desta partida para você. 12h mais 36 minutos. Se você é um apaixonado por cachorros, gatos, fique ligado agora, viu? Porque nós vamos trazer uma variedade de filhotes adultos que estão prontos para ganhar uma família. Adotar é um ato de amor. Então vamos praticar? É o quadro Adote um Bichinho. Atenção, segure a emoção e prepare o seu coração, porque a partir de agora você está prestes a conhecer os anjos de quatro patas, com olhares cheios de esperança, esperando apenas por você e pelo seu carinho. Chegou a hora do Adote um Bichinho. Encontre o seu companheiro fiel e garanta um novo começo para ele. E hoje começamos com as fofuras da ONG Anjos de Rua. Essa é a Luna, uma SRD de 2 a 6 meses que é puro charme. Com uma pelagem preta e patas brancas e um coração enorme. Ela ainda é bebê e precisa de atenção e rotina, mas a Luna é um amor fácil. É extremamente sociável, faz amizade rapidinho com gatos e até com quem ela nunca viu. Eu aposto que não existe lugar melhor no mundo para essa pequena crescer do que nos seus braços. Ela está ansiosa para ser seu grude e sua companheira inseparável. Este é o Dexter José Delmo, um gato rechonchudo de 6 anos, absurdamente fofo e muito fotogênico. O Dexter é amoroso e brincalhão, com um jeitinho levemente canino. Ele adora buscar e trazer a bolinha sem parar. Mas atenção! Ele é extremamente apegado e detesta a solidão. Se você busca um companheiro fiel que vai te seguir pela casa e te dar carinho constante, o Dexter é o cara, ou melhor, o gato. E agora chegou a vez dos amiguinhos do DPBEA. Conheçam o Maracujá, um senhorzão de coração mole e super dócil que tem uma história de superação. Ele foi abandonado na rua e passou por momentos bem difíceis com ferimentos graves. Mas o SAMU Animal o resgatou no Jardim Novo Maracanã e agiu rápido. Graças ao tratamento, Maracujá deu a volta por cima e está 100% saudável. Agora, ele só pede uma coisa, um lar tranquilo e amoroso. Ele está pronto para ser adotado com responsabilidade. Dá uma chance para este guerreiro. Esse é o Léo. Ele foi resgatado filhotinho com a mãe. Léo chegou no DPBEA e passou por toda a preparação. Tá vacinado, vermifugado, microchipado, castrado e o melhor, pronto para ser amado. O Léo é um amor, mas tem uma ferida. Ele foi adotado e devolvido em menos de 10 dias, antes de se acostumar, e isso o deixou tímido e assustado. Por ter passado por essa decepção, precisamos de um lar super responsável para que ele nunca mais passe por isso. E tem um detalhe. O Léo é dócil com gente, mas é meio ciumento com outros bichos. O ideal é que ele seja o filho único da casa,
Quem aí tem um lugar exclusivo e cheio de amor para esse garotão? Olha esse sorriso. Apresento o Amadeu, o nosso galã que é dócil e cheio de vida e energia para gastar. Ele é um verdadeiro sobrevivente. Foi resgatado pelo SAMU Animal após ser encontrado com uma lesão grave na cabeça, mas Amadeu deu a volta por cima e está 100% recuperado e pronto para a melhor fase da vida. O Amadeu é um amor com pessoas, mas ele é exclusivo. Ele tem um pedido especial: ser o filho único da casa, pois não aceita outros animais. Se você tem um coração grande, ama brincadeiras e busca um parceiro fiel, lindo e só seu, venha conhecê-lo. Amadeu é a sua chance de ter um companheiro incrível. Lembre-se, adoção responsável e obrigatória. Agora apresentamos o Noronha, um gigante dócil que carrega uma incrível história de luta. Ele foi encontrado abandonado no bairro Taquaral, caído e paralisado em total fragilidade. Por sorte, o SAMU Animal agiu rápido, garantiu seu resgate e iniciou o tratamento de emergência. Noronha venceu a batalha crítica e agora a missão é encontrar um lar definitivo para este herói. Noronha busca uma família paciente que entenda que ele precisa de cuidados contínuos e carinho incondicional para se fortalecer completamente. Este guerreiro está pronto para ser seu companheiro mais fiel. Se você tem espaço e amor, ele está esperando por você. E agora, prepare-se para uma overdose de fofura. Chegou a turma do Miau e eles estão prontos para conquistar o seu coração. São 5 lindos gatinhos entre machos e fêmeas, cheios de energia esperando ansiosamente pela sua chance de ser feliz. A melhor parte é que eles já estão vermifugados e saudáveis, prontos para encher a sua casa de alegria. Se você tem um espaço no coração e na casa para um companheiro de 4 patas, não perca esta oportunidade, dê a um desses pequenos a vida que eles merecem. Ficou interessado em adotar algum dos gatinhos? Mandem uma mensagem para a protetora independente Tereza. Então, a decisão é sua. Qual desses amiguinhos você vai levar para casa? Não se esqueça que a adoção exige responsabilidade e muito amor. Para saber mais sobre eles e outros animaizinhos, confira o portal Animal Campinas. A felicidade deles depende de você. Terça-feira de tempo fechado aqui na cidade de Campinas e tem previsão de chuva para agora à tarde, viu? Para amanhã, quarta-feira, segue esta previsão, né, de tempo nublado e pode até chover pela manhã. Ao longo do dia, o sol tenta aparecer, mas a temperatura segue amena, viu? A temperatura não sobe, olha só. Já está aqui na minha tela, meio de semana chegando, quarta-feira, 17 de dezembro. Amplitude térmica pequena, né? Mínima de 17 graus, a máxima de 23, apenas 6 graus aí nesta quarta-feira de diferença aqui em Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira ao meio-dia, ao vivo, hein? Te espero. Até lá. Tchau, tchau.